Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula, para a glória do Senhor, na nossa classe, que nós intitulamos aí de Seminário para Obreiros e Líderes. Estamos tratando deste livro aqui, Os Obreiros de Deus em Gênesis, motivos dos seus fracassos. Você que já tem o exemplar deste livro, vamos juntos então tratar do obreiro de hoje. Aula de número 5 hoje, hein? Aula 5, o obreiro é o obreiro Abraão. O obreiro Abraão. E o título é Um obreiro velho com velhos hábitos. Um obreiro velho com velhos hábitos. Na descrição que abre o assunto, eu coloquei assim: eu particularmente sou fã do apóstolo Tiago. Suas palavras em Tiago 1,14 são como flechas nas mãos do valente. Fazendo aí uma paráfrase, com o Salmo 127, verso 4. Leiamos o texto. Tiago 1,14 lá diz assim: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago não escreveu isso ao mundo ou aos ímpios. Essas palavras são atualíssimas na vida de cada salvo na pessoa do Senhor Jesus. Se Abraão pudesse ler esse texto em seus dias, ele entenderia rapidamente as razões dos seus fracassos. Não podemos viver uma vida disfarçada. Não podemos nos esconder por detrás dos nossos nomes, títulos ou nomenclaturas eclesiásticas. Mais cedo ou mais tarde vamos ser confrontados por alguém, como o foi o velho Abraão com os seus velhos hábitos. Em primeiro lugar, velhos hábitos de mudanças. Velhos hábitos de mudanças. Por quê? Você deve abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 20, tá bom? Gênesis capítulo 20 é o texto, é a base aonde está inserido aí a narrativa da aula de hoje, tá? Então tá baseado aqui, no capítulo 20, versículo 1 até o versículo 18, tá bom? Vai dando uma conferida aí na sua Bíblia também. Então, em primeiro lugar, velhos hábitos de mudança. Abraão estava em Hebrom, de acordo com o capítulo 20, verso 1 a 18, tá? Abraão estava em Hebrom, palavra que significa comunhão. Mas os velhos hábitos de mudanças o fez deixar Hebrom e peregrinar até Gerar. O texto diz: e partiu Abrão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Em momento algum, vemos Abraão orando, olha aí, para tomar tal decisão. Tem obreiros que são semelhantes. Tem chamada, mas não oram. Tem promessas, mas não obedecem. Tem ministério, mas não tem endereço físico, ou fixo, melhor dizendo. Então isso é um problema, na vida de um obreiro. Não é legal um obreiro que vive peregrinando, mudando de um lado para o outro, Olha, a vida de itinerante de Abraão. Vamos observar. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Contextualizando para os nossos dias, vemos obreiros em determinada congregação no início do ano, no meio do ano em outra, e no final do ano já está em outra. Meu Deus.
Isso acontece conosco porque não perdemos o quê? Os velhos hábitos. Precisamos aceitar as disciplinas de Deus para a nossa vida, ou vamos acumular um histórico de mudanças. Os velhos hábitos na vida de muitos obreiros os têm levado a mudanças constantes e o fracasso ministerial. Criar raízes é uma das coisas mais importantes na vida de um obreiro. Um histórico de mudanças pode levar esse obreiro a cair em descrédito aonde ele chegar, pois não gerará, melhor dizendo, confiança ao novo pastor e à sua nova congregação. Um pastor de rebanho não terá coragem de colocar nas mãos deste obreiro algum cargo, algum trabalho para ele realizar, pois a qualquer momento o obreiro Abraão, com seus velhos hábitos, vai alçar voo novamente, deixando assim aquilo que estava sob a sua responsabilidade. O velho Abraão não aprendeu com os erros do passado e agora ele continuará cometendo os mesmos erros. Quando falamos dos erros do passado, é porque não é a primeira vez que Abraão está de mudanças. Então nós precisamos aprender esta lição. O Abraão aqui, ele é um obreiro velho. Ele não é mais um obreiro qualquer. Ele é um obreiro velho, está na casa dos 99 anos de idade, mas cometendo erros de 15 anos atrás, de 16 anos atrás, de 10 anos atrás. Então a gente precisa parar um pouquinho, como obreiro que somos, né? E criar raízes, aceitar as disciplinas, obedecer às nossas lideranças, suportar. Precisamos suportar, né? Eu sei que existem momentos que nós vamos mudar por uma questão de logística, geográfica, até por questão de uma chamada mesmo. Mas às vezes o que eu percebo é uma mudança assim constante, sabe? Sem raízes na onde fica, questões de meses, isso não é legal, isso não é bacana. O ministério desse irmão, dessa irmã, está fadado a não terminar bem. Em segundo lugar, além dos velhos hábitos de mudanças, vocês vão perceber que Abraão não perdeu os velhos hábitos de egoísmo também. No versículo 2 aí do capítulo 20, tá? Não é a primeira vez que Abraão procede assim. Quando ele desceu ao Egito com Sarai, sua esposa, e Ló, seu sobrinho, ele havia dito a ela para não revelar aos homens daquela terra que Sarai era sua esposa. Está lá em Gênesis 12, verso 10 a 20, né? Agora ele torna a cometer o mesmo erro, mostrando o que com isso? Que os velhos hábitos, continuam. Os anos já haviam se passado para Abraão, o Senhor já havia mudado o seu nome de Abrão para Abraão, o nome de Sarai para Sara, mas os velhos hábitos de egoísmo de Abraão continuavam vivos e ativos. Então, tem obreiros que os anos se passaram para ele, Deus mudou já algumas coisas na vida dele ou dela, mas ele ou ela ainda não mudou ou se moldou em relação às coisas que cometiam no passado. Nós precisamos encarar isso com um pouco mais de seriedade, irmãos. Precisamos dar uma atenção mais especial para estas questões do passado que estão voltando ou que ainda estão ativos e vivos em nossos membros, em nosso corpo, que são as nossas paixões. Precisamos dar uma atenção especial a isso. Ao chegar em Gerar, Abraão não pensou duas vezes e disse: o que ele disse? E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara.
capítulo 20, verso 2. Quando o obreiro é egoísta, ele não pensa na integridade física e moral da sua própria esposa. Ele é amante de si mesmo, pouco importa a honra da sua esposa. Tem obreiro que coloca sua esposa em situação de vergonha diante da igreja e do ministério, por causa dos seus velhos hábitos. Olha isso. Quem olhava para Abraão não conseguia imaginar o egoísmo interno que havia em seu coração. Assim é alguns obreiros em nossos dias. Suas mentiras colocam sua família em desconforto diante da igreja. Querido, querida, tome muito cuidado com isso. Não viva uma vida disfarçada, não. Não fica mentindo para o seu pastor ou para o ministério. Sua família está correndo perigo, sua esposa, seus filhos, seu marido, seus filhos. Não fica disfarçado no ministério, não. Não seja uma obreira disfarçada, não seja um obreiro disfarçado. Precisamos melhorar. Nós temos família, nós não podemos brincar com essas coisas ministeriais, né? A idade está chegando. Costumo dizer aos meus filhos, né? O Guilherme, o Gustavo, tem 22 anos, o outro tem 20. Eu falo para eles, olha, a idade de vocês permite a vocês errar numa escolha de trabalho, de faculdade, de profissão, mas a minha idade não me permite errar. Então existem coisas na minha vida como obreiro e na sua, irmão, irmã, como obreira, obreiro, que nós não podemos errar. A nossa idade não nos permite mais. Então, vamos pensar com carinho, viu, a respeito disso. Na verdade, nós não queremos imaginar nesta hipótese, mas a grande verdade é que há obreiros mentirosos no meio da congregação. Abraão mentiu no Egito, lá no capítulo 12, lembram disso? E agora está mentindo em Gerar. Obreiros que não têm paradas fixas, onde ele chega, ele comete o pecado da mentira. Por exemplo, fala daquilo que nunca foi. Diz ter feito aquilo que nunca fez. Menciona nomes de pessoas como se elas fossem suas amigas, quando na verdade nunca sequer conversaram com elas. E realmente, irmãos, é uma tristeza, coloquei assim, né? É realmente uma tristeza para a igreja e para a família deste obreiro os seus velhos hábitos. Precisamos aceitar o tratamento de Deus para a nossa vida, mesmo que isso nos leve tempo para nos aperfeiçoar como cidadão. Então está aí, em segundo lugar, o segundo velho hábito de Abraão, o egoísmo. Em terceiro lugar, nós vamos encontrar aqui velhos hábitos de medo. Medo, no mesmo verso 2 do capítulo 20. Quando Abraão edificava um altar ao Senhor e o invocava, que é Gênesis 12, 8, ele era totalmente dependente de Deus. Sua vida espiritual estava em ordem. Ele andava por fé e não por vista, fazendo uma paráfrase de 2 Coríntios 5, 7. Mas quando ele abandonou o altar, só fez coisas erradas. Uma delas foi descer ao Egito. Outra foi ouvir Sara, sua esposa, em relação a Agar, a serva egípcia. E agora o medo. O medo. O medo na vida de Abraão não era uma coisa nova. Observe, ele está com medo no capítulo 20, não é? Mas ele já teve medo no capítulo 12. Olha aí. O medo da fome, Gênesis 12, versículo 10. O medo de morrer, Gênesis 12, verso 12 e 13. O medo de não ser pai, Gênesis 16, versículo 4. E agora, o medo de morrer novamente, que é Gênesis capítulo 20, verso 2. Então você vai ver aí os velhos hábitos vivos e ativos na vida do obreiro Abraão. Abraão é servo do Deus Altíssimo.
O Melquisedeque disse isso. Está lá em Gênesis 14, verso 18 a 20. O Senhor é o seu escudo, que quer dizer proteção e segurança. O próprio Deus disse isso para Abraão em Gênesis 15, versículo 1. O Deus de Abraão é o Todo-Poderoso. Está em Gênesis 17, verso 1. É o Deus do impossível. Está em Gênesis 18, versículo 14. Olha só. Mas, quando não abandonamos os velhos hábitos, ficamos tão cegos espiritualmente que, ao contrário de utilizarmos a fé, nos tornamos incrédulos. Caímos nas malhas do medo e perdemos a confiança em Deus. A fé em Deus é a alma gêmeas daqueles que triunfam sobre as dificuldades e se tornam vencedores. Uma pessoa, quando é chamada por Deus, como foi Abraão, precisa entender de imediato que esse chamado exige fé em Deus. Fé aqui não é apenas o ato de crer em Deus, e sim um ato de fidelidade ao Senhor em todo tempo e em qualquer situação. Essa pessoa precisa viver na dependência total do Senhor. Do contrário, na primeira dificuldade que ele ou ela encontrar, irá desistir. Quem foge uma vez irá fugir sempre. Precisamos enfrentar os nossos medos e vencer esses velhos hábitos. O medo é uma síndrome do homem caído. Não foi assim com Adão? Ou, melhor dizendo, não foi isso que Adão disse a Deus? Você olha Gênesis capítulo 3, versículo 10. Adão falou para o Senhor: eu ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo, né? Porque eu estava nu, me escondi. Tive medo porque eu estava nu, me escondi. Falando pessoalmente sobre mim, eu prefiro errar, queridos, por ter tentado, do que chorar mais tarde por não ter tentado. Isso aqui é uma expressão minha mesmo, pessoal, que eu escrevi aqui. Eu prefiro errar por ter tentado do que chorar mais tarde por não ter tentado. Nós já nascemos com um não na vida. Já parou para pensar nisso? Como diz o ditado popular, o não eu já tenho, né? Então, vamos em busca do sim, ou melhor, vamos em busca do sim. Eu não vou errar por omissão, mas se tiver que errar, errarei por ação. Não vou deixar os anos passarem para depois eu cair em um profundo arrependimento de não ter tentado. Não podemos permitir que o medo nos prive da graça de Deus e das suas bênçãos para a nossa vida. Olha o que Paulo disse, segunda epístola pastoral de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então ele não nos deu espírito de covardia. Então por isso nós precisamos vencer os velhos hábitos do medo. Deus nos permite algumas situações, né? Alguns desafios, mas é para nos moldar, né? Para nos moldar. Quando Deus nos criou, a palavra criar vem da palavra hebraica bara, né? Também pronunciada aí por bará, que é criar daquilo que não existe. Quando Deus nos formou, a palavra formar no hebraico é assar, e é formar daquilo que já existe. Seria então o pó da terra. Mas depois de criar do nada e formar daquilo que existe, tem uma terceira palavra no hebraico que é a palavra yatzar. Essa palavra significa moldar. Então o Deus que criou, que formou, também é o Deus que molda. E Ele está nos moldando para tirar de nós, inclusive, esses velhos hábitos de mudança, de egoísmo,
de medo, ok? Olha aí, em quarto lugar, velhos hábitos de mentiras. Eita, está no capítulo 20, verso 5 de Gênesis. O Senhor Deus já havia mudado seus nomes. Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Novos nomes, novos hábitos, né? Infelizmente não foi assim. Lá no Egito, Abrão mentiu e colocou Sarai em situação difícil. Gênesis 12, verso 10 a 20. Mas aqui em Gerar, Abraão mentiu e Sara veio junto. Leia o verso 5 aí com cuidado, você vai ver. Um obreiro com seus velhos hábitos infecta a sua casa. A esposa de um obreiro mentiroso logo se deixará levar pelas astúcias e enganos dele. Sara estava tão envolvida com as mentiras de Abraão, seu marido, que mentiu com ele. O apóstolo Pedro diz que Sara tratava Abraão como Senhor, está em 1 Pedro 3, verso 6. O que entendemos por inferência bíblica, a submissão de Sara. Há obreiros com seus velhos hábitos que maculam a moral das suas esposas diante das irmãs e da igreja. Quando eles pregam, as suas esposas fecham os olhos e abaixam a cabeça. E não é porque estão orando por eles para o Senhor os usar, mas sim por vergonha de saber que eles estão mentindo no altar. Isso é seríssimo, meus irmãos. Um obreiro mentiroso já é uma vergonha, causando um péssimo testemunho diante da igreja e da sociedade. Abraão teve o seu nome mudado, mas não mudou seus hábitos. Ele mentiu no Egito, mentiu em Gerar e agora tem uma companhia na mentira, sua esposa Sara. Se um obreiro mentiroso é um sério problema, imagine agora um casal de obreiros. Sangue de Jesus tem poder, não é verdade? Quem vai confiar em um casal de obreiros que vive mentindo onde quer que chega? Casais de obreiros que mentem sobre os dízimos e ofertas da igreja, fechamento de caixa adulterado, desvio de verbas, miseráveis, sangue e fogo para cima deles. Queridos, isso aqui não é uma historinha assim que não existe, isso é fato. Eu conheço. Conheço. É só Deus para ter misericórdia, irmãos. Tem umas coisas no nosso meio que eu gostaria que elas não existissem, mas elas estão aí. Por que Deus permite isso? Para que os fiéis se manifestem. Para que os obreiros fiéis, pastores fiéis, famílias fiéis, crentes fiéis se manifestem contra esta raça de obreiro. Viu? Toma cuidado. E parafraseando, fazendo uma paráfrase daquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, vede que não caia. Ele está dizendo, se cuide para não cair no mesmo erro. Ok? Em quinto e último lugar, velhos hábitos de remorso. É sério isso aqui, hein? Remorso? Sim. Quando olhamos para o texto de Gênesis 20, do 1 a 17, não estamos lendo um texto sinótico, não. Não estamos em Mateus, Marcos e Lucas, não. Não é uma história contada por 3 evangelistas, não. É um obreiro chamado Abraão, que já foi conhecido lá atrás como Abrão, que está de novo cometendo o mesmo erro do passado, o que ele cometeu em Gênesis 12, verso 10 a 20. Mas por que Abraão está errando novamente no mesmo assunto? Porque não houvera arrependimento, e sim remorso. Quando nos arrependemos de um ato pecaminoso, nós oramos e confessamos ao Senhor para alcançarmos suas misericórdias. Isso não aconteceu com Abrão em Gênesis 12, verso 10 a 20. Quantos obreiros há em nossos dias caindo em reincidências?
Quantos casais de obreiros retornando às práticas antigas, por não produzir frutos dignos de arrependimentos, como está lá em Mateus 3,8, né? É necessário a confissão, o abandono e o arrependimento para serem alcançados pela misericórdia do Senhor. A palavra arrependimento vem do grego metanoia ou metanoé e significa mudanças em 4 áreas da nossa vida. Abraão não perdeu os velhos hábitos de mudar de um local para o outro, mas nunca se arrependeu das suas mentiras para evidenciar as mudanças nas 4 áreas, sendo elas mudanças nos hábitos, mudanças nas atitudes, mudanças nos pensamentos, mudança no coração. Quando não nos arrependemos dos nossos pecados, os tornaremos a fazer novamente. Precisamos tratar o pecado no caráter de pecado mesmo. Precisamos sentir revolta ao pecado cometido. Quando nos tornamos alunos do pecado, somos transformados em mestres dos mesmos. Eita! Que o Senhor nosso Deus nos ajude a abandonar os velhos hábitos que tanto nos comprometem diante de Deus, da igreja, da família e da sociedade. Fazendo uma paráfrase aí de Hebreus capítulo 12, verso 1, né? Onde o texto diz que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Todo arrependimento implica mudança, mas todo remorso me leva aos velhos hábitos. Precisamos vencer aquilo que está nos vencendo para não nos tornarmos escravos novamente. Foi isso que disse o apóstolo Pedro lá em 2 Pedro, ou a segunda epístola de Pedro, capítulo 2,19. Ele diz: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, né? É justamente isso que o remorso nos faz. Ele nos escraviza nos velhos hábitos, nos fazendo ter uma sensação de bem-estar. Quando somos convencidos pelo Espírito Santo e nos arrependemos dos nossos velhos hábitos, confessando cada um deles ao Senhor Jesus em oração, nós deixamos de sentir uma sensação de bem-estar e passamos a ter a certeza de que estamos bem. Um ministério próspero depende de uma vida em completo arrependimento aos pés do Senhor Jesus. Não foram essas as palavras do sábio, né? Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Obreiros velhos, com velhos hábitos, precisam arrepender-se urgentemente. Aleluia! Glórias a Deus! Então vejam, hoje tratamos deste obreiro. Aula 5. Abraão, um obreiro velho com velhos hábitos. Glórias a Deus. Na nossa próxima aula, será Gênesis, capítulo 24, nós vamos estudar sobre Labão, na aula 6, um obreiro salteador. E aí vamos ver o que o Senhor Deus tem para nós. Amém? Leia o seu livro, leia novamente esta mensagem, assista, faça suas anotações, leia o texto bíblico. Tenho certeza que Deus pode acrescentar muitas outras coisas em sua vida e ministério. Não se esqueça de, antes de pregar para alguém esta mensagem, pregue para você primeiro. Aplique em sua vida. Com certeza, depois vai ficar muito mais fácil você aplicar na vida da igreja. Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Paz do Senhor.